Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês como que eu consigo componentes ou peças para fazer o reparo de placa-mãe de notebook. É algo que vocês sempre me perguntam nos comentários, então é respondendo isso para vocês também. E de exemplo eu vou usar esse notebook Acer Nitro 5, esse aqui é o AN515-53. Esse notebook aqui, ó, vou ligar ele. Aqui ele tá sem o HD, ele já tá pronto para ser enviado ao cliente. Esse notebook chegou pra gente aqui sem ligar, então a gente fez análise, passou o orçamento para o cliente aprovou, então fizemos o reparo dele. Mas o reparo dele não foi um reparo tão simples. Esse reparo aqui quem fez foi o Felipe. E eu vou contar um pouco da história que a gente teve que fazer até conseguir o sucesso de reparo desse notebook, tá? Então, se você está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. E recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp, fique à vontade para saber como que trabalhamos. Bom, então como eu disse, esse equipamento veio sem ligar, a gente fez a análise dele quando chegou. Todo equipamento que chega aqui para a Notprint, como que funciona? A gente analisa o defeito, desmonta o equipamento e faz uma análise, sem intervenção. O que é uma intervenção? Intervenção é aplicar calor com ferro de solda, substituir algum componente com a estação de retrabalho SMD, trocar algum componente. Isso a gente não faz na análise no orçamento. A gente faz a análise utilizando multímetro, osciloscópio, essas ferramentas de medição que a gente utiliza na bancada. Então a gente identificou um setor com defeito e aí formalizamos o orçamento para o cliente. Ele aprovou, aí então ele volta para a bancada, a gente desmonta, tira a placa-mãe e aí começa os procedimentos de intervenção para recuperar a placa-mãe. Então nesse momento a gente identificou que tinha um curto na placa-mãe. O que é um curto? O equipamento, placa-mãe, existem várias tensões principais e uma dessas tensões estava em curto em relação à terra, então esse equipamento nunca iria ligar. E o curto estava no circuito de VRM. O que é o circuito de VRM? É um circuito que alimenta ou processador, ou GPU, ou até mesmo memória, né? Então ele é composto aí por PWM, MOSFET, indutores, entre outros componentes. É mais para exemplificar para vocês que é leigo e está chegando aqui no canal, para ficar a par do que eu estou falando. Então, sendo mais específico, o curto era no VRM das memórias do GPU. Então lá que estava o curto. Então fizemos a substituição de PWM, MOSFET, restabelecemos aquele circuito, o curto sumiu, o equipamento passou a ligar, porém sem apresentar vídeo. Aí analisando novamente, equipamento na bancada, analisamos com osciloscópio, multímetro, identificamos que no momento que esse equipamento entrou em curto e queimou esse VRM, também atingiu GPU e memórias. Então aqui que vem o problema. Vou mostrar aqui para vocês todos esses componentes, vou colocar aqui no microscópio. Todos esses componentes aqui foram substituídos. Ó, então temos aí o GPU. Esse GPU foi danificado no momento que aconteceu esse curto lá no circuito de VRM. Esse aqui é o GPU da GTX 1050. Chips de memória, vou colocar aqui, ó, chips de memória também foram danificados. São 4 chips de memória. E aí aqui entra MOSFET, PWM, ó, são componentes aí que foram danificados. Bom, então nesse momento que a gente descobriu que o GPU e os chips de memórias da placa de vídeo estavam danificados, a gente conseguiu desativar a placa de vídeo e conseguiu fazer o equipamento ligar e apresentar vídeo, porém sem a placa de vídeo. Mas esse aqui é um notebook gamer. Como que o cliente vai aceitar um equipamento gamer sem a placa de vídeo? Então a gente buscou uma solução que eu acredito que a maioria das assistências técnicas também buscam quando acontece esse tipo de problema, ou deveria buscar, né? Pois quando acontece isso de ter um diagnóstico de um GPU queimado, qual é a solução? Seria substituir o GPU, não seria? Porém, se a gente for até um distribuidor onde vende placas de vídeo, memória, peças para computadores, desktop, eles não te vendem um GPU separado
para notebook. Esse GPU só é vendido para indústria, tá? Então a Nvidia, tô falando Nvidia, mas a AMD, qualquer outro fabricante de chips para notebooks, falando de processadores, GPU, não vende para um distribuidor, não vende para uma assistência técnica, como acontece em computadores desktop. Por isso a importância do direito de reparar, que eu estou defendendo aqui no canal. Então, se você também não está sabendo o que é o direito de reparar, tem uma playlist aqui no canal escrito Direito de Reparar. Vão lá, assista o vídeo, entenda por que é importante aqui no Brasil ser aprovado também o direito de reparar. Então, o que acontece? Não tem esse GPU. A opção aqui seria substituir a placa-mãe. A placa-mãe também não tem para reposição. E já que a gente conseguiu identificar que o defeito é na GPU, a solução é substituir esse GPU. A gente pode conseguir esse GPU de duas formas, recorrendo a eBay, AliExpress, que você vai encontrar esse GPU sendo vendido como novo, mas não é um GPU novo, é um GPU removido de alguma placa doadora, ou então uma placa doadora. Aqui a gente busca sempre encontrar placas doadoras. E aqui vem um dos segredos da Notprint, que eu vou acabar revelando aqui, é onde eu busco essas placas doadoras ou até mesmo placas funcionando. Eu não faço venda de placas, tá? Eu compro as placas para remover componentes e salvar o equipamento de cliente. Então existe uma empresa que chama TI Place, eu vou deixar o contato deles no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. Fique à vontade para tirar um orçamento, perguntar se eles têm as peças que vocês precisam. Eu geralmente compro a placa-mãe inteira funcionando, ou nova ou usada. Eles vendem várias marcas de placa-mãe, lá tem placa-mãe da Dell, Lenovo, e aí eu vejo se aquela placa-mãe que eles têm disponível usa também esse GPU, essa memória. Se eles usam e está dentro do orçamento que eu passei para o cliente, então eu compro aquela placa-mãe e removo os componentes que eu preciso. É desta forma que a gente aqui consegue, então, peças para reposição. É removendo de placas doadoras, já que a gente tem todo esse problema aí de não conseguir peças originais, peças novas e avulsas. Então, a maioria das assistências, acredito, também deve fazer isso. Se não faz, fica o contato aí, então, da TI Place, que eles têm bastante placas, e a maioria das placas, que nem esse aqui é um Acer, eu não comprei uma placa de Acer, eu comprei uma placa de Dell. Então eu peguei essa placa de Dell e removi esse GPU e todas essas memórias para poder salvar o Acer. Eu vou até pegar a placa-mãe aqui. Então aqui, pessoal, essa aqui é a placa-mãe que eu comprei com eles lá da TI Place. Veja que eu tirei só o GPU, a memória eu acabei removendo de uma outra placa que eu já tinha, mas o GPU foi primordial ter tirado dessa placa-mãe para salvar esse equipamento. Tá? E aqui ainda o que acontece? Ainda sobra todos esses chips de memória, sobra o processador, a PCH, BIOS, entre uma infinidade de componentes, Super I/O, conectores. Então assim, é super importante você ter um contato desse para você conseguir peças para reposição na assistência técnica. E também quem quer trocar a placa-mãe inteira, às vezes eles têm uma placa-mãe inteira lá e você cota a placa-mãe e substitui aí do seu notebook, ou você quer assistência técnica, não faz reparo, pode optar então substituir a placa-mãe inteira. Então esse é uma das respostas que tem como eu consigo peças para reposição diante um reparo tão complexo quanto esse. E o reparo desse Acer não acaba por aí, a história continua. Para ele chegar nesse ponto, reconhecer a placa de vídeo e funcionar tudo, ainda teve mais problemas, mais obstáculos. O Felipe fez a substituição do GPU, fez a substituição dos chips de memória, o equipamento ligou, ele fez a limpeza final, montou, foi para a bancada de testes onde é realizado o checklist, vocês já conhecem. Tem um vídeo específico do checklist, que eu disponibilizei esse checklist para outros colegas aí. Vou deixar um card aparecendo aqui para assistir esse vídeo, quem não assistiu ainda, tem lá o checklist para vocês baixarem. Então, mais uma vez, a importância do checklist. Quando chegou no teste, no checklist, a gente detectou mais um problema. Não estava carregando a bateria. Na verdade, até carregava a bateria, mas quando você removia o carregador aqui do equipamento, do notebook, ele constava que ainda estava conectado o carregador e carregando a bateria, mesmo sem um carregador plugado. Aí então, mais um problema. Volta o equipamento para a bancada, desmonta e entramos aqui na análise. Chegamos na conclusão de mais problemas. Tinha um problema no circuito de charger,
tem aqui até um PWM, ó, tá junto aqui, todos os componentes foram substituídos. Esse componente miudinho aqui, que é o PWM, estava com defeito, substituímos ele. Resolveu? Entre partes, ele ficou intermitente. Tinha hora que você colocava o carregador, tirava, funcionava, mas tinha vezes que não, voltava a ficar aceso o LED e dizer que o carregador estava conectado. Analisando mais uma vez, aí entra o auxílio do osciloscópio, que ajuda muito nessa parte. Identificamos um problema no Super I/O. Aí o Super I/O, esse vocês conseguem comprar em distribuidores. Alguns Super I/O não é exclusivo, então você consegue comprar do fabricante. No caso, isso aqui é o ENE. Então você consegue comprar um Super I/O novo. Isso aqui é regravado. Então a gente tem um estoque de Super I/O. Não, na maioria das vezes não é preciso remover de uma placa doadora. Felipe soldou o Super I/O, fez a regravação desse Super I/O e aí sim resolveu o problema da bateria. Novamente montado, fechado, bateria de testes para chegar no checklist final. Agora sim, bateria ok, carregando 100%. Passou por vários benchmarks e agora ele está pronto para voltar ao cliente, que é o Guilherme, a quem eu agradeço a preferência de ter enviado seu equipamento para reparo. E agora sim, todos os testes, todas as etapas de reparo foram concluídas. A gente certifica que esse equipamento está 100% para voltar ao Guilherme. Então é desta forma que a gente consegue componentes e também um pouco de como a gente trabalha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vale o like de vocês no vídeo e também a inscrição no canal se não é inscrito. E se você é um cliente, um possível cliente, precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.